2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Vou ler até o versículo 2 do capítulo 6, que é o que eu vou pregar hoje, ok? Vamos lá, vou ler o primeiro versículo, o versículo 11, e os irmãos leiam os próximos assim, vamos lendo junto aí, ok? Vamos lá. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos vocês, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora para diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Pois ele diz, no tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação, eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Somente até aí. Vamos ver se eu consigo pegar tudo hoje. A gente está no ponto onde Paulo está fazendo uma defesa, né, do seu ministério, não defesa simplesmente por orgulho, né? Ele está fazendo uma defesa do seu ministério, mostrando por quem foi chamado, por qual motivo foi chamado, qual é a motivação que o impulsiona a continuar pregando esse evangelho pelo qual ele foi chamado. E aí a gente já viu isso, já ouviu falar isso aqui, que eu já preguei isso aqui. Ele se compara, inclusive, a ser vaso de barro com um tesouro, né? Vaso que precisam ser quebrados para que esse tesouro que foi depositado ali dentro venha para fora, né? Ele mostra que o poder não está no vaso, não está nele, não está em nós, mas no tesouro que foi colocado dentro, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo. Ele entende que para que o evangelho de Jesus Cristo pudesse ser pregado, pudesse ser propagado, o vaso precisa ser quebrado, né? Ele entende isso, inclusive para poder mostrar, como eu já falei e repito novamente, que o poder não está no vaso, mas naquilo que foi depositado no vaso. O poder não está em nós, mas quando pregamos o Cristo e esse crucificado, como Paulo fala aqui, coisas acontecem, coisas mudam, pessoas são salvas, pessoas são transformadas, pessoas são curadas,
mas também vem condenação, vem juízo para aqueles que não aceitam essa palavra de Jesus Cristo que nós pregamos. Então o poder não está em nós. Existem pessoas, inclusive, que elas estão ali como se estivessem recebendo glória para elas mesmas. Porque pregam talvez bonito, porque Deus a usa para poder curar, ou tem alguma visão, alguma revelação, alguma palavra de sabedoria, e elas mesmas atribuem esse poder a elas. Só que aí elas estão querendo tomar o lugar de Deus. E Paulo deixa bem claro que o poder não está no vaso, o poder está no tesouro depositado no vaso. O Espírito Santo habitando em nós, se movendo através de nós. Nós somos portadores da palavra, dispenseiros da palavra, um recipiente de vaso, ou seja, algo sem valor, de barro, perdão, algo sem valor, mas que carrega um tesouro muito grande. O Evangelho, o Espírito Santo, as boas novas, para gerar salvação para aqueles que ouvem, mas não só ouvem, creem nesse Evangelho. Então Paulo está falando quem ele é, lembrando ao povo quem ele é, porque existiam pessoas, falsos líderes, falsos mestres, que estavam falando mal de Paulo, inventando um monte de coisa de Paulo, mostrando que Paulo não era o portador do Evangelho. Paulo, esse aí é um judeu, como é que se fala? É um judeu que não está mais seguindo o judaísmo, é um judeu perdido. É um judeu desviado, melhor dizendo, para a gente entender. Isso aí é um judeu desviado. Não ouçam o que ele está falando, não. Ele não traz toda a mensagem do Evangelho, não. Não é só Cristo, não. É Cristo, mas a gente tem que continuar fazendo as práticas judaicas todas, fazendo toda aquela cerimônia. A gente precisa fazer isso. Para poder entrar no céu, você precisa crer em Cristo, mas precisa deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de comer tal coisa. Precisa praticar essas coisas aqui que a lei mosaica manda. Só que Cristo veio para poder abolir toda a lei cerimonial. A lei cerimonial fazia parte do culto. Fazia parte do culto para poder as pessoas se chegarem diante de Deus. Mas quando Cristo vem, toda aquela cerimônia, todo aquele cerimonialismo... Já viu aquela pessoa? Não fica com cerimônia não, gente. Abre lá a geladeira e pega. Já ouviu falar isso? Todo mundo já ouviu falar isso, né? Cheio de cerimônia, A gente pode apontar para isso. Para você se chegar diante de Deus, não tem que fazer um monte de cerimônia não, gente. É só falar, Pai, eis-me aqui. Não estou falando que só se você falar isso, Deus vai te ouvir, não. Não é uma receita de bolo, não. Mas eu estou falando que para você chegar diante de Deus, não precisa de cerimônia. Não precisa de cerimônia. Não precisa. Você chegar diante de Deus, é só você falar com Ele, como eu estou falando com você agora. Com um coração sincero. Com um coração contrito e quebrantado, como diz o salmista, que Deus não rejeita a oração de um coração, de alguém que tem um coração contrito e quebrantado. Ou seja, que fala a verdade, que fala com sinceridade. Meu irmão, minha irmã, você não precisa se esconder diante de Deus, não. Você não precisa esconder quem você é diante de Deus quando você for orar, não. Não precisa fazer isso. Porque Deus sabe quem você é, por mais que você diga que não é. Você pode dizer que você é uma coisa, mas Deus sabe quem você é. Então, para se chegar diante de Deus, você não precisa desse cerimonialismo dos judeus. Senão teremos que ter um tabernáculo aqui. Senão eu seria o sacerdote, vocês não estariam aqui, teríamos um santo dos santos aqui. Apesar de não seria aqui, porque tem que ser em Jerusalém, na verdade. Não seria aqui, Mas se fosse aqui, vocês não teriam livre acesso a Deus, teria que cumprir todo aquele cerimonialismo para que o sacerdote fosse diante de Deus e pedisse perdão pelo pecado deles e pelo pecado do povo. Não tem cerimônia para chegar diante de Deus. Mas aí, esse povo, esses falsos líderes, estavam acusando Paulo de que ele, na verdade, não era o pregador de Deus, porque, na verdade, ele era um judeu que tinha saído, vamos dizer, do clã ali, Um judeu desviado que estava inventando ideias, inventando coisas que não tinha na lei de Moisés. E aí Paulo está fazendo essa sua grande defesa. Ele vai fazer ainda até o capítulo 7, se eu não me engano. Não sei se é 7 ou até o capítulo 6 mesmo, só que ele faz essa defesa. Eu acabei esquecendo. Mas Paulo vai fazendo essa defesa, mostrando quem ele é, por quem ele foi chamado. Ele fala para olhar para eles mesmos e ver, lembrar da vida deles. O evangelho que foi pregado para eles.
para mostrar que sim, de fato, ele é aquele que está sendo portador do evangelho. E aí no versículo 11, diz assim: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E espero que esteja manifesto diante da consciência de vocês também. Então, uma vez que Paulo conheceu ao Senhor e tem temor do Senhor, agora ele procura pregar, persuadir, convencer as pessoas a seguir a mesma fé que ele está seguindo agora. Porque se fosse coisa ruim, ele não estaria persuadindo ninguém a seguir. Até porque, no passado, quando ele era judaizante, quando ele estava lá perseguindo a igreja, ele estava tentando convencer as pessoas que estavam seguindo a Cristo a seguir o que ele estava pregando, não é? Inclusive colocando cristãos em prisão, perseguindo os cristãos, né? Quando Paulo vai ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele não estava indo... Para que ele estava indo mesmo? Para quê? Para perseguir mais cristãos. Foi para isso que ele estava indo. Só que agora ele tem temor no Senhor. Aquilo que ele considerava ganho, agora ele considera esterco, que a palavra do Senhor vai dizer. Ele considera cocô. Bosta. Porque ele acreditava que aquilo era verdade, mas agora ele conheceu a verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. E agora ele tem temor de Deus, sim, ele tem temor de Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado, o prometido. Agora, quando Paulo lembra de tudo que ele aprendeu lá aos pés de Gamaliel, a Torá, o Antigo Testamento, os profetas que ele conhecia, ele consegue linkar tudo, ele consegue olhar para o Antigo Testamento. Caramba, Isaías estava falando desse Jesus mesmo. Caramba, Jeremias estava falando desse Jesus mesmo. Agora eu entendo. Agora eu entendo lá quando, lá em Gênesis, disse que viria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Agora eu entendo o que está falando de Jesus Cristo. Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, e agora tendo o temor do Senhor, conhecendo Jesus pessoalmente, ele consegue olhar para toda a Bíblia, para aquilo que se tinha de Escritura, e consegue ver Jesus. E tem temor. E agora o que ele faz? Poxa, se eu estava enganado, se eu estava perdido, se eu estava cego, agora eu tenho que levar essa verdade para aqueles que ainda estão cegos, para aqueles que ainda estão perdidos, para aqueles que ainda estão andando pelo vale da sombra da morte, só que sem proteção. Porque aquele que tem proteção anda pelo vale da sombra da morte. Porque tem o sumo pastor que protege eles. Foi falar disso aqui, não foi? Hoje? Vou falar disso aqui. Você pode estar até no vale da sombra da morte. Mas se você tiver alguém que protege você, você vai tranquilo. Você vai. Você vai. Não significa que você não vai ter medo. Você vai ter medo, eu vou ter medo. Mas você tem alguém que protege a sua vida. Então Paulo quer trazer essas pessoas que estão caminhando pelo vale da sombra da morte, mas não tem proteção, não tem esperança. Não quer querendo, não necessariamente tirar elas do vale da sombra da morte. Mas se por um acaso elas estiverem lá, está mostrando para elas que existe um protetor, existe um sumo pastor, que protege elas até no vale da sombra da morte. Glórias a Deus por isso. Depois que eu e você, Paulo está querendo falar, essa palavra está querendo falar para mim e para você hoje. Depois que eu e você conhecemos a Jesus, temos o temor do Senhor e sabemos que Ele é o único caminho para a salvação, nós precisamos propagar isso por temor ao Senhor. Nós precisamos propagar isso. Porque essa aqui, Paulo vai dizendo que é a motivação dele, o temor ao Senhor. Qual é a motivação dele de pregar o Evangelho? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. E aí, no versículo 11 ainda, Paulo diz que o que somos está manifesto diante de Deus. E espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Ele fala somos porque por várias vezes ele está com alguém, escrevendo essa carta, pregando, viajando sempre com alguém. Ele falou que nós somos, nós que estamos pregando para vocês, aqueles que são portadores do Evangelho, que estão pregando para vocês,
já está manifesto diante de Deus. Deus sabe qual é a nossa intenção, porque pregamos. É isso que ele está querendo dizer. E ele fala, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, quem somos, por que estamos pregando, qual é o motivo pelo qual estamos ensinando esse evangelho, essa boa nova para vocês. Né? Isso deixando claro, porque aquelas outras pessoas, aqueles falsos líderes, estavam querendo denegrir a imagem deles. Então, espero que essas pessoas não venham mudar o que já está na consciência de vocês, porque na de Deus, eles não vão mudar não, mas que esteja na consciência de vocês, pelo qual motivo nós fomos chamados. Qual é a intenção pelo qual pregamos? Versículo 12. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. E ele deixa claro, vocês sabem quem nós somos. Eu não preciso me recomendar novamente para vocês, né? Está falando isso para a igreja de Corinto lá. Vocês sabem quem nós somos. Vocês têm motivos para se orgulhar, sim, que nós estamos pregando o evangelho. Nós não estamos aqui com a intenção de tirar dinheiro de ninguém, com a intenção de enganar ninguém. Vocês têm o que responder para aqueles que falarem de mim e dos outros que estavam ensinando. Vocês têm o que falar. Olha o que diz no versículo 12. Os que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Vocês têm o que falar para esses que estão se vangloriando na aparência. Esses que falam de mim, Paulo querendo dizer que eu não sou um apóstolo de Deus, porque eu não estou vestido em ouro, não estou cercado de riqueza, porque eu sou perseguido, porque eu passo necessidade, porque eu ando de cidade em cidade. Vocês sabem o que falar para esses que falam que eu não sou o verdadeiro apóstolo de Deus. Vocês sabem o que falar para esses que vivem só de aparência e acreditam que a aparência é mostrar o quanto você é abençoado. Nada diferente do que acontece hoje em dia, né? Quantas pessoas falam isso? Né? Elas dizem que elas mostram o quanto são abençoadas ou querem mostrar o quanto são abençoadas pelo quanto de coisas que têm. Olha como Deus me abençoa. Olha quantas coisas eu tenho. E aí eu te pergunto, será que Deus está abençoando também aqueles que não servem a Deus e têm um monte de coisas? Eles podem dizer, porque é isso que eles dizem também. Olha quantas coisas eu tenho. Olha como eu não sou abençoado. A gente estava conversando sobre isso, né? Olha, Deus não condena o meu pecado, não. Olha quantas coisas eu tenho. Olha como eu sou abençoado. Olha quantas coisas eu consegui. Tem gente aí que serve a Deus e não tem nada. Eu acho que eu sou mais abençoado que esses, hein? As pessoas vão atribuir a aprovação de Deus sobre elas as coisas que elas conquistam. Está errado. E é isso que Paulo está querendo falar em outras palavras. Vocês sabem o que responder para esses que se vangloriam das suas aparências. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, justiça do Espírito Santo. É interessante que aquele que vem antes de Cristo pregando sobre o reino de Deus é João Batista, preparando o caminho. E aí é curioso e é um paradoxo. Alguém que vem pregando o reino de Deus aí vai dizer qual é a roupa dele, o que ele comia e aonde ele estava. Interessante, já para perceber, vai falar, estava lá João Batista no deserto, pregando arrependimento, estava próximo o reino dos céus, e ele vestia roupa de pele de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Bem, se o reino de Deus fosse relacionado à aparência, ele não deveria estar no deserto, mas num palácio, coberto de ouro, não é isso? Mas não. Deus mostra que não é como aqueles que vivem de aparência dizem que é. Não é. Você pode ter coisas? Pode ter, sim, várias coisas. E glorifica a Deus com as coisas que vocês conquistarem. Glorifiquem a Deus. Honrem a Deus, pagando as suas contas, honrando os seus compromissos. Honrem a Deus. Mas isso não significa se você tem muito porque você é muito abençoado. Ah, eu sou mais abençoado do que os outros. A gente sabe que é bênção, sim. Mas isso não significa aprovação de Deus, melhor dizendo. Isso não significa aprovação de Deus. Porque talvez até os crentes, inclusive, que têm bastante coisa e têm pecados, vai falar assim, tá vendo? Esse pecado aqui meu,
Deus nem está ligando, olha quanto Ele me abençoa. Eu posso continuar vivendo essa vida aqui do jeito que está, porque Deus está me abençoando. Eu posso continuar vivendo aqui, sei lá, na contravenção, roubando o meu patrão, fazendo qualquer outra coisa, roubando, enganando as pessoas para poder ganhar dinheiro. Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. E Paulo afirma, essas pessoas estão enganadas. Vocês sabem o que responder para elas. Vocês sabem que a aprovação de Deus na vida do cristão não tem nada a ver com quantas coisas as pessoas têm ou não têm. Vocês sabem disso. Versículo 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Então, o apóstolo aborda as acusações que teria enlouquecido, as pessoas que estão falando que ele teria enlouquecido. Ele está falando isso, mas é para poder, só para poder, como seria a palavra? É como se ele estivesse querendo dizer assim, vocês ouviram o que falaram de mim? Que eu estou enlouquecendo, que eu sou um louco? E ele fala, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Então, o apóstolo, ele fala sobre essa questão das acusações de que ele teria enlouquecido ao pregar o evangelho baseado apenas na graça. E existem pessoas que falam que isso é loucura. Evangelho baseado na graça. Ou seja, quando esses falsos líderes estão falando mal de Paulo, que ele enlouqueceu, é porque eles queriam que as práticas, o cerimonialismo voltassem e não fossem perdidos. Paulo enlouqueceu, você tem que fazer alguma coisa para chegar diante de Deus. Você tem que entregar alguma coisa para poder Deus te abençoar. Você tem que sacrificar alguma coisa para poder Deus te abençoar, para poder Deus te perdoar. Paulo enlouqueceu. Ele não é o verdadeiro pregador do evangelho. Como assim, de graça? Você não precisa fazer nada para chegar diante de Deus? É interessante que talvez eu não saiba a ordem toda aqui. E vou lembrar de alguma coisa, né? Se alguém lembrar aí, me fala para mim da ordem. O que se precisa? Vamos pensar assim, na Igreja Católica, para canonizar alguém santo. Precisa fazer um milagre, né? De dizer que a pessoa fez um milagre, não é isso? Não é isso? Aí precisa de que pessoas tenham presenciado isso, né? E precisa fazer mais um. Gil que deve saber mais do que isso que eu. Mais um. E depois precisa de gente para poder provar isso. E depois, precisa de mais o quê? Aí tem que vir a grana. Tem que vir grana também, né? E aí vamos dizer que talvez o clero daquele país ali, a igreja daquele país, ou o padre daquele país, o bispo, que seja alguém, o maior daquele país, ele precisa também aprovar. Não, é assim, fez um milagre sim. Aí depois que aquele país aprova, aí deve mandar lá para Roma, não é isso? Para ver se aprova. Para ver se aprova. Para o Papa ver se aprova. Se o Papa aprovar, vai dizer que aquela pessoa ali é santo, não é isso? Mas sabe o que precisa para poder Deus dizer que eu e você somos santos? Crer em Jesus Cristo, é só isso. Só isso. Quando a Bíblia vai falar dos santos de Deus, ela está falando de mim e de você. E sabe o que você precisa fazer? Nada. Você não precisa sacrificar nada. Você não precisa derramar nenhum sangue. Quem derramou o sangue foi Jesus Cristo. É Ele que diz que você é santo. Se você creu, preste atenção numa coisa. Se você creu no sacrifício de Jesus Cristo, você é santo de Deus. Mas espera aí, pela minha santidade não, pela santidade de Jesus Cristo. A gente já leu esse texto aqui, que aquele que não tinha pecado morreu em nosso lugar, para que nos tornássemos justiça de Deus, para que nos tornássemos santos. Quando você fala, e eu lembro que para mim isso era difícil ler na Bíblia, os santos de Deus, os justos de Deus, não sou eu, isso aí não, eu tenho tanto pecado. Caramba, eu sou tudo errado, o que é isso? Não sou eu, não. Eu li esse texto e, sabe, me martirizava. Gente, o que é isso? Não. Sei como que as pessoas falam isso. E se você e eu
né, e no meu pensamento era pela minha própria justiça que eu era santo, eu não era justo. Se pela minha própria justiça que eu era, né, santo ou justo, não sou. Mas é quando a gente olha para Jesus Cristo. Ele vos tornou santo através do sacrifício dele. Ele vos tornou justo através do sacrifício dele. Foi Jesus que fez isso. Agora, através das nossas obras, estamos perdidos, condenados à morte eterna. Então, quando você lê na Bíblia os santos de Deus, fala, está falando de mim aqui. E você sempre vai linkar, peraí, mas é pela minha justiça? É pela minha santidade que eu sou santo? Não. É pela de Jesus Cristo. É pela de Jesus Cristo. Porque se você olhar para a sua justiça, para a sua santidade, você está condenado à morte eterna. Eu estou condenado à morte eterna. Sempre lembra disso. Sempre lembra. Quando você vê na Bíblia os santos de Deus, eu estou aqui. Mas aí, uma coisa vai puxar a outra. Mas eu estou aqui porque Jesus morreu na cruz ali por mim. Por isso que eu sou o santo de Deus. E a Bíblia fala do justo. Mas peraí, eu tenho tanto pecado. Não, peraí, não. Não é pela minha justiça. Foi porque Jesus me justificou na cruz do Calvário. E é esse evangelho que Paulo prega. E os judeus, lá os falsos líderes na época, que não aceitavam a Cristo como o único Salvador, como Redentor, como Cristo prometido nas Escrituras, era isso que as pessoas condenavam a Paulo. Porque Paulo estava pregando algo que para eles era impossível. Não, a gente precisa pagar alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa para chegar diante de Deus. Eu preciso pagar o preço para entrar no céu. Tem músicas aí que falam isso aí. Estou pagando o preço para entrar no céu. Meu irmão, se você está pagando o preço para entrar no céu, você não vai entrar. Me desculpa falar isso. Se é você que está pagando. Agora você fala, Jesus pagou o preço para eu entrar no céu? Amém. Glória a Deus, você está caminhando. Agora, se você está querendo pagar o preço, você não vai conseguir, não. Preciso ser sincero com você. Se você está tentando com as suas obras pagar o preço para entrar no céu, você não vai entrar. Não vai entrar. Mas Jesus Cristo é que pagou o preço por mim e por você, para que pudéssemos ser religados novamente ao Pai. E esse evangelho, essa pregação aqui que eu estou falando para você, que talvez está na sua mente você, caramba, mas como assim? Isso que escandalizava esses líderes lá e eles iam contra Paulo. Não, mas eu não preciso fazer nada não, você não precisa. Você precisa crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício dele, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que o texto vai falar, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não vai... O texto é bem claro, todo aquele que nele crê. Não vai falar, todo aquele que nele sacrifica, todo aquele que nele bota um dinheiro, que mata um animal, que faz isso. Não, todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. O texto é bem claro. E isso é um escândalo. Isso é um escândalo para aqueles que acreditam que a lei cerimonial estava vigorando ainda. Isso é um escândalo. E aí chamavam Paulo de louco. Mas Paulo diz que ele estava consciente, ele estava em juízo, ele não estava louco, não. Para eles, para esses líderes, ele estava louco. Mas ele sabia que ele estava consciente em juízo por amor aos irmãos da igreja de Corinto. É isso que ele fala aqui no versículo 13. Versículo 14. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15 também, só para completar. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente precisa só fazer uma observação nesse texto, no versículo 14, é que, porque estamos convencidos de que ele morreu por todos, logo todos morreram. É interessante aqui, a gente vai ver várias situações na Bíblia falando sobre essa palavra todos, ou o mundo inteiro. Inclusive, quando se tinha festa da Páscoa ou outras festas em Jerusalém, que seria uma festa onde todo mundo ia, todo mundo não estava lá em Jerusalém, estava? Não estava lá. Estava em Jerusalém? Todo mundo estava lá? Quando você chega lá na praia do Oi, lá, Itaipu,
Você fala, caramba, tava Joca inteiro lá. Tava Joca inteiro lá? Tava Almerinda inteiro lá? Qual outro lugar que você mora? Outro bairro aí? Fala aí. Sem ser. Tava o Rio do Ouro inteiro lá? Quem mora no Rio do Ouro, gente? Tava Maricá inteiro lá no Parque Nancy? Não daria para estar todo mundo lá. Vou ler o texto de novo, só para poder explicar isso, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Aí, quando a gente volta para João 3,16, o que diz? Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente está convencido de que Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Por todo aquele que nele crê. O poder de Jesus poderia salvar o mundo todo se o mundo todo cresce nele? Sim, claro que sim, ele tem poder para salvar. Mas o texto é bem claro. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E é interessante que se Cristo morreu por nós, né, a figura ali do batismo, eu já ensinei isso aqui, o descer nas águas é o morrer. Descer e morrer. Porque Cristo desceu à sepultura, mas ele voltou. Então, nessa questão de quando nós estamos, né, ali no batismo, na imagem do batismo ali, é algo, como é que eu posso dizer? Físico, simbólico, de algo verdadeiro, de algo grandioso. É o morrer. Você desce nas águas, você morre. E você volta. E você ressuscita. É o mesmo de Cristo ir à sepultura e ressuscitar. Então, se cremos no sacrifício de Jesus, nós também morremos com ele. Mas ressuscitamos com ele também. E vamos ressuscitar com ele no último dia. Porque aquele que crê em Jesus Cristo não vai morrer a segunda vez. E qual é essa segunda vez? E o lago, ou melhor, e o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Isso diz lá em Apocalipse. Todo aquele que crê em Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou. E não vai passar para a morte eterna. Não vai passar. Mas aquele que não crê, esse vai ser primeiro lançado no inferno. E depois o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. E a Bíblia vai dizer, e essa é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Você pode morrer aqui, eu posso morrer aqui, mas se você crê em Jesus Cristo, você não vai passar pela segunda morte. Não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna. Sabe por quê? Você já morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. E você não vai morrer de novo, não tem como. Não tem como. Se Jesus habita em você, se o Espírito Santo dele habita em você, você não vai morrer novamente. Versículo 15. Sei que eu já li, mas eu vou ler de novo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você não vive mais para você mesmo, você vive para aquele que morreu por você. Você vive para aquele que morreu. É interessante que quando Paulo fala do temor do Senhor, ele está querendo dizer, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou proclamando as boas novas, porque eu não vivo mais para mim mesmo, eu estou proclamando as boas novas daquele que morreu por mim. E é interessante na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar disso o tempo todo, para que a gente não coloque o nosso ego em primeiro lugar. É interessante que a gente que dirige, a gente coloca muito ego quando a gente está dirigindo. E a gente estava conversando sobre isso lá no trabalho, e acabou que eu não tive a oportunidade de falar, não sei o que aconteceu, mudaram de assunto, mas eu ia falar sobre a questão do nosso ego. E o cara, eu tava falando, e sei lá, quem dirige ali, mas ele cola na traseira dos outros, pisca farol e tal, para poder os outros sair. Aí o cara falou, se fizer isso comigo, eu freio. Aí falou, mas você vai deixar, mas vai bater, você vai deixar bater? A culpa vai ser dele que bateu. Aí eu fiquei pensando, o cara nem pensou, vamos pensar na parte prática. Vou ter que parar o carro para poder fazer serviço. Se era original, não vai ser mais original. Vou ficar sem carro um tempo. E se o cara não quiser pagar? Se o cara inventar de falar, vamos pro Brat, o Brat não vai pagar nada, não vai resolver nada. 15 anos na justiça. Não vai resolver nada. Vou botar na justiça, 15 anos na justiça. O cara não pensa nas coisas práticas. Não pensa em nada. Não pensa que pode acontecer até alguma coisa com ele. Não pensa que a pessoa que está atrás pode ser um bandido, está armado. Ou uma polícia, ou alguém tentando ir socorrer alguém.
né? Que está morrendo, não sei. E aí eu estava pensando depois, caramba, o nosso ego, como é que é? Esse é o nosso ego. Esse é o nosso ego. A gente não pode diminuir. Não, ele só vai passar quando eu deixar. Não, vou frear, vai bater. Não, deixa eu bater, ele está errado, ele vai pagar. É o ego. A gente precisa lembrar o tempo todo de que Jesus veio como servo, e a gente precisa ser servo também. A gente não pode colocar o nosso orgulho em primeiro lugar, não. É o Senhor em primeiro lugar. Eu sei que a gente, por várias vezes, coloca, e é terrível. Talvez você esteja lembrando de alguma situação. Eu dei um exemplo no trânsito. Talvez você lembre de alguma coisa que você fez, ou você faz para poder não se rebaixar a ninguém. Mas aí quando você lembra, Jesus foi servo. Não é ser bobo. Não é estar sendo diminuído. E se tiver, fizeram isso com Jesus também. E parece que a gente fechou ali o filho de Belial, querendo dizer outra coisa. Exatamente. E quantas situações que por causa do nosso ego nós passamos tantas outras coisas. Não precisa ser uma fechada, não precisa ser uma coisa no trânsito, pode ser alguma coisa que você falou, que eu falei. Caramba, não era para me ter falado, olha que eu fui falar isso, olha o tanto de problema que trouxe para mim. Tudo porque eu não queria me rebaixar, não queria ficar por baixo. Tudo porque eu queria ter a última palavra. Eu não poderia ser o menor. Eu não poderia sair como aquele que não sabe nada, como aquele que sabe menos. Eu não poderia sair como aquele que tem menos dinheiro. Aí vai lá e compra um monte de coisa. Tem isso também, né? Para poder mostrar para a pessoa. Aí é terrível também, já é outro lado. Eu não posso sair como aquele que não tem as coisas. Eu tenho que comprar, me enfiar em dívida, usar todos os cartões possíveis meu e pedir emprestado também, sujar meu nome, sujar o nome de todo mundo. Mas eu não posso ser menor do que ninguém. É um monte de coisa que fazemos e não olhamos para Jesus Cristo. E não olhamos que estamos vivendo para Ele, não para nós mesmos. É um monte de coisa, gente. Não é pouca coisa, é muita coisa. E inclusive fazemos, às vezes, não é nem para nós, é para mostrar para os outros. Pior ainda, é para mostrar para os outros. É vida de rede social. Eu preciso mostrar. Não importa que eu não tenha aquilo. Não importa que quando eu entro no meu quarto, ou quando eu fico sozinho, quando eu estou na minha casa eu choro, eu me desespero, eu entro em depressão. O importante é o que todo mundo está vendo na minha rede social. O importante é todo mundo ver, né, como é que eu estou me vestindo, como é que eu sou. O importante é isso. E aí você se esquece, e eu me esqueço, de que eu estou vivendo para Jesus Cristo. Deveria estar vivendo para Jesus Cristo. Começa a viver para mim e começa a viver para as pessoas. Começa a viver para aquilo que as pessoas estão falando. Mas o que Jesus está falando de você? Da maneira que você está vivendo hoje. O que será que Jesus olharia para mim e para você e falaria? Das coisas que eu e você estamos vivendo hoje. Pense nisso. Pergunta retórica. Todo mundo odeia o Cristo. Responda para você mesmo. Versículo 15, 16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Versículo 17 também. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Paulo declara que a partir de agora não conhece ninguém segundo a carne. Ele admite que outrora viu Cristo dessa forma, como um falso profeta. Ele viu a Cristo como um falso profeta. Mas agora possui um novo entendimento espiritual das coisas, de Deus, de Cristo. Ele tem temor, porque ele conheceu Cristo face a face ali. Ele conheceu Cristo pessoalmente. E agora ele sabe quem é Cristo. Antes ele achava que Cristo era apenas um ser humano, um falso profeta. Agora não. Ele sabe que Cristo é o verdadeiro profeta de Deus. O enviado, o prometido pelos profetas. Prometido por Deus, né? Através dos profetas. Ele sabe, ele possui esse entendimento. Agora,
E é interessante que ele ainda afirmando sobre isso, não só ele olha para Cristo e vê Cristo como profeta, ele vai dizer no versículo 17, ele vai continuar afirmando, olha o que ele diz no versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, olha para Cristo e vê que Cristo é o Salvador. Se de fato você crê em Cristo, você vê a Cristo não como um homem qualquer, como ele via, mas como um Salvador. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí é onde a gente entra nessas coisas que eu falei do nosso dia a dia. Fechada no trânsito, uma palavra dita, tem que se fazer novo. Qual seria a atitude de Cristo nessas nossas atitudes que fazemos? Coisas que falamos, coisas que compramos, coisas que queremos mostrar para os outros? Qual seria a atitude de Cristo mediante essas coisas que fazemos? Será que Cristo tomaria a mesma atitude que estamos tomando? E eu não estou falando aqui que eu acerto em todas as coisas. Eu estou colocando nós. Será que nós estamos buscando essa transformação? Ou não? Viramos as costas para Cristo, viramos as costas para o que Cristo nos ensinou para poder viver a nossa vontade? Porque aí não podemos dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não podemos dizer isso. Não, eu continuo vivendo eu em mim, por mim mesmo, e faço as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém me manda, não tem ninguém sobre mim. Esse não é o Evangelho. Não é o Evangelho que Paulo estava ensinando e pregando, que foi pregado para nós também. Não. Nós precisamos ser servos. Sim, temos alguém que é o nosso dono, Jesus Cristo, morreu, se entregou por nós, pagou o preço alto, o preço de sangue. Nós devemos nossa vida a Ele. Nós devemos a Ele. É a Ele. É a Ele. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não é da separação, é da reconciliação. E aí, no versículo 18, ele fala um pouco sobre o versículo 17 também. Tudo isso, ou seja, se você vive uma nova vida, se você hoje pode viver uma nova vida, tudo isso provém de quem? De nós mesmos? Provém de quem? De Deus. Aí vai dizer o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É interessante, Deus, estávamos separados de Deus. E Deus mesmo é que nos reconcilia com Ele, que se dependesse de nós, estávamos perdidos para voltar para Ele. É Ele mesmo que faz todo o plano da salvação. É Ele mesmo que faz a reconciliação. É Ele que faz a nova aliança. É Deus, enviando o seu Filho. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. E agora, como Ele nos reconciliou com Ele mesmo através do Filho, nós agora fazemos parte do ministério da reconciliação. E aí, assim como Paulo está aqui em temor ao Senhor, pregando, persuadindo, convencendo as pessoas a se voltar para Deus, a ir para Deus, através de Jesus Cristo, nós vamos fazer a mesma coisa, porque nós somos, do ministério da reconciliação. Vamos pregar para que pessoas que ainda precisam ser reconciliadas com o Pai, muitas precisam, e nós vamos pregar, nós vamos ensinar, para que as pessoas sejam reconciliadas com o Pai. Não podemos fazer como os escribas e fariseus. Jesus falou deles o quê? Escribas e fariseus, esses camaradas, não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar, porque eles criam um monte de regra, um monte de lei, que é impossível se chegar diante de Deus. É impossível se chegar diante de Deus com tanto de regra que esses camaradas criam. Eles se colocam numa posição de que eles não erram, de que eles não fazem nada de errado. Quantos líderes hoje em dia fazem isso? Quantos pastores hoje em dia estão nos púlpitos ensinando e falando como se eles não errassem, não tem pecado na vida deles? Eles falam como se eles não tivessem erro. Eles falam, não, é sempre vocês. Vocês aí, ó. Quando eu era assim, eu fazia isso também. Quando eu vivia a vida assim, eu fazia isso também. Mas hoje minha vida não é mais assim não, tá? Hoje minha vida não é mais assim, já foi transformado. Eu não erro mais, igual vocês erram. Vocês precisam mudar, seguir o seu pastor, olhar aqui para o seu bispo, para o seu apóstolo.
Olha como é que é a minha vida, olha como eu sou abençoado, olha como eu tenho tantas coisas. Olha isso, olha para a minha vida. Vocês precisam mudar. E a gente vai ver várias dessas pessoas falando dessa maneira como se elas não errassem. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação, como eu já falei. É interessante que, mais uma vez, entra as palavras que eu falei, todos e mundo. Lembra disso? Lembra que eu falei sobre todos e sobre mundo? Ou seja, versículo 19 ainda, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Mas foi o mundo todo? Não foi o mundo todo. Né? A gente poderia falar, tinha um mundaréu de gente lá, a gente sabe que tinha muita gente. Então a gente sabe que Deus reconciliou muita gente. A gente nem consegue contar quantas pessoas, não é? É interessante que quando Deus fala para Abraão olhar para as estrelas e contar, ele fala, ó, assim vai ser a sua descendência. E é interessante quando Deus está falando para Abraão isso, ele está falando para aqueles que seriam salvos, tá? A descendência de Abraão, quando a gente lê na Bíblia hoje, não é quem tinha o sangue de Abraão, o sobrenome de Abraão, não. É quem creu. Porque o que foi acreditado a Abraão por justiça não foi as coisas que ele fez, mas foi porque ele creu. Ele ouviu uma voz chamando ele, e ele seguiu aquela voz. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu a voz de Deus e creu. Crer ou fé não está baseado naquilo que você quer, naquilo que você está determinando. Fé é baseado naquilo que Deus falou. Inclusive profecia também. Profecia não é o fato de você, eu estou profetizando uma coisa para você. Gente, profecia vem de Deus. Sim, pode ser que Deus esteja te usando, eu não estou falando que não está. Mas profecia não está condicionada naquilo que eu e você falamos, mas naquilo que Deus determinou. Profecia não vem da vontade humana. Profecia vem da vontade de Deus. Profecia não é o que eu e você quer. Profecia é aquilo que Deus quer, determinou e vai acontecer. Então Deus reconciliou todo aquele que nele crê. Muita gente. Muita gente. Abraão, eu fico fascinado olhando para esse texto. Abraão, olha para as estrelas. Você tá achando, é como se Deus falasse, você está achando que você não vai ter filho, não? Assim vai ser a sua descendência, você nem pode contar. Então, quando a gente pensa a quantidade de pessoas que Deus salvou, olhando já para a eternidade, salvou, é muita gente que a gente não pode nem contar. A gente não tem como contar. E queira Deus que estejamos nesse meio, dessa descendência que Abraão olha e não pode contar. E como você foi reconciliado, agora você também é portador da mensagem da reconciliação. Preciso ler o versículo 19 de novo para poder lembrar disso. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões dos homens. Nossas transgressões foi sobre quem? Jesus. E confiou a nós a mensagem da reconciliação. Que mensagem é essa? O Evangelho, a pregação da palavra. Você é portador. Ele confiou a mim e a você a mensagem da reconciliação. Pregue, propague a tempo e fora de tempo. Tempo oportuno e não oportuno. Apareceu uma oportunidade, fale a verdade. Te perguntaram, fale mesmo. Não tenha medo do que vão falar de você, fale a verdade. A verdade é Jesus. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Olha só que maravilha. Deus faz seu apelo ao mundo através de mim e de você, para que as pessoas se reconciliem com Ele. Deus faz apelo, Ele grita, Ele está falando, Ele ensina através de mim e de você, para que as pessoas se voltem para Ele, olhem para o Filho dEle, se voltem para o Filho dEle, creiam no Filho dEle, e fala, o único que pode trazer vocês a mim é o meu Filho. Jesus mesmo fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E Paulo, às vezes a gente acaba esquecendo de lembrar disso. Paulo está relembrando isso aos Coríntios. É esse evangelho que eu prego. É para isso que eu fui chamado e para isso que vocês foram chamados também. Se alguém perguntar a vocês, vocês sabem o que falar. Vocês sabem o que responder.
porque vocês fazem parte desse ministério também. E aí, no final, lê o versículo 20 de novo, para a gente concluir o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo também está ensinando aqui que esse tem que ser o nosso papel, orar para que as pessoas se reconciliem com Deus, falar para as pessoas, não só orar, mas falar, pregar, se reconciliem com Deus. Se reconciliem com Deus. Suplicamos isso, pedimos isso. E é interessante que a gente sempre falamos muito sobre isso, né? Uma embaixada de um país num lugar é a extensão do outro país naquele local, né? E se tem uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos, significa que ali, dentro daquele local ali, é um pedaço do Brasil lá dentro. É interessante que é como se aonde você chega, você é o embaixador de Jesus Cristo. Cristo está em você, o Espírito Santo mora em você, e você vai proclamar o reino de Deus aonde você estiver. Você vai pregar o reino de Deus aonde você estiver. Se você é embaixador do rei, você está levando a mensagem do rei, do reino de Deus, que não é comida e que não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 21. Pois por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus tratou a Jesus Cristo como nós merecíamos ser tratados, para que nós pudéssemos ser tratados como filhos. Em outras palavras, é isso que esse texto está querendo dizer. Aquele que não tinha pecado foi no nosso lugar, para que nos tornássemos justiça de Deus. Em outras palavras. E é como se Paulo está falando, é sobre esse evangelho que eu prego. É essa mensagem que eu trago. Não é isso que eles estão falando aí de mim, não. É isso que eu estou falando. Não é o que eles dizem. É o que eu já ensinei para vocês, é o que eu já preguei para vocês. E aí, encerrando hoje, versículo 1 e 2 do capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber inutilmente a graça de Deus. O que seria receber inutilmente a graça de Deus? Não valorizar. Você não pagou nada, mas alguém pagou, valorize. É de graça? A salvação é. Mas valorize. Você não pagou, não foi seu sangue que precisou ser derramado. Não foi sua mão, não foi seu pé que precisou ser pregado numa cruz. Não foi sua cabeça que foi perfurada por espinhos. Mas foi por alguém. Alguém fez isso. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, não recebam inutilmente a graça de Deus. Deem valor à graça de Deus. Deem valor àquilo que Cristo fez por vocês. Precisamos dar valor àquilo que Deus fez por nós através de Jesus na cruz do Calvário. Versículo 2. Pois ele diz, no tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação eu ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então Paulo aqui cita Isaías. Paulo reforça que agora é tempo sobremodo oportuno. É o dia da salvação. E dia da salvação, quando Isaías está citando, ele está falando de uma coisa que ele nem sabia. E a maioria dos estudiosos vão dizer que o dia oportuno é o dia onde Jesus vem, é o dia da salvação. Até o dia da sua segunda vinda. O tempo favorável para a salvação, o dia da primeira vinda de Jesus, até o dia da segunda vinda. Passou desse tempo, já era, não tem mais tempo. Não é mais tempo favorável. Não é mais dia da salvação. Aí será o dia da vingança do Senhor. É interessante que a Bíblia vai dizer que existe o dia favorável do Senhor, o dia da salvação do Senhor, mas também verá o dia da vingança do Senhor. E aí não haverá mais tempo para a salvação. E é por isso que Paulo não só relembra o que ele está ensinando, mas ele fala, reconciliem, preguem, e reconciliem-se também,
Preguem para que haja reconciliação. Preguem para que haja reconciliação. Não guardem para vocês que vocês encontraram esse tesouro maravilhoso que foi encontrado. Jesus Cristo. Ensinem, preguem, corrijam, a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Vá como embaixador do reino, aonde você estiver, levando a bandeira de Jesus Cristo, a bandeira do reino, a bandeira que você não prega comida, você não prega bebida, você não prega riqueza, você prega paz e alegria no Espírito Santo. Mas se alguém tiver fome, alimente. Se alguém precisar de ajuda, ajude. Se alguém precisar de alguém, estenda a mão, estenda. Se alguém precisar de uma visita no hospital, visite. Faça isso. Jesus falou que quando vocês fazem um dos meus pequenos, estão fazendo a mim. Mas quando vocês não fazem, estão negando a fazer a mim também. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Amém? Então, ficamos até aqui, essa palavra. Em nome de Jesus.